Boa noite, meu povo. Vocês me escutam por aí? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Davi. Boa noite, Sara. Boa noite, Mel e Thaís. Essa é a nossa segunda noite. Pode abrir a câmera também, se vocês querem me ver. Hoje vocês não conseguem me ver. Hoje começamos essa é a nossa segunda noite da nossa série, onde estamos estudando o Apocalipse e as cartas do Apocalipse. Como toda quarta-feira, nós temos aí nosso momento de oração, mas eu vou pedir para a gente fazer esse momento de oração no final e a gente encerra também orando por nossos pedidos, tá bom? Então, você que está acompanhando por aí, você pode, durante a programação, já ir colocando aí nos comentários, no chat da nossa videochamada, qual o seu pedido de oração. No final, o Rui vai ler para a gente e vamos juntos orar por seu pedido ou por seu agradecimento. E quem está aqui no final vai poder também verbalmente, vai poder verbalizar, né, seu pedido de oração, seus anseios, também sua gratidão. Pode projetar já o PowerPoint, tá lá? A gente vai então começar com uma oração. Feche seus olhos e vamos pedir a bênção do nosso Deus no nosso culto de hoje. Obrigado, bom Pai, porque nos ama e cuida de nós. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tua grande benevolência em nossa vida. Obrigado porque chegamos ao meio da semana, cansados, com muitos afazeres e atividades, mas o Senhor cuidou de nós, cuidou de cada um dos teus filhos. Obrigado por esses que aqui estão fisicamente. Obrigado por esses que estão virtualmente também conectados conosco, onde temos a oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra e entendermos a mensagem para os nossos dias vindo do livro do Apocalipse. Continue conosco, que teu Espírito Santo seja nosso único guia nessa noite, nos iluminando no que falamos e no que entendemos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, tá aí. Cartas do amor, cartas, né, Apocalipse, cartas de amor. Essa é a nossa série. Semana passada, falamos sobre a primeira carta, né? Se você está conectado conosco, você que esteve aqui conosco presencialmente vai lembrar que nós falamos sobre a primeira igreja. Quem foi a primeira igreja? Um de cada vez? Éfeso. Vimos a carta de Deus à igreja de Éfeso. Uma igreja muito vibrante, muito ativa, mas que infelizmente ao longo da sua história perdeu o seu primeiro amor. E vimos como isso representa a nossa realidade. Duro, por mais duro que seja, representa a nossa realidade também. Perdemos o primeiro amor. Chegamos hoje na segunda igreja, ou na segunda carta, que acho que aí, muito bem. Carta à igreja de Esmirna. E ali como subtítulo tem conforto em meio à tribulação. Porque essa é a característica de Esmirna. Porque esse é o grande detalhe da igreja de Esmirna, o que também é fundamental para a nossa caminhada cristã. E aí eu quero ler com você, então, a carta a Esmirna, que está ali no capítulo 2 de Apocalipse também, a partir do versículo 8, do verso 8 até o versículo 11, tá? Então você pode nos acompanhar. Apocalipse 2, a partir do verso 8. Pega sua Bíblia, você que está em casa, você pode usar seu dispositivo eletrônico ou sua Bíblia física, você que está aqui também. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Mas és rico, e é blasfêmio do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação então de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano o quê? Da segunda morte. E aqui nós temos alguns aspectos interessantes. Eu acabei não colocando no dia de hoje, mas quem acompanha da semana passada vai lembrar. Quando falamos sobre o estudo das cartas do Apocalipse, nós percebemos que essas cartas, elas seguem uma ordem. Lembra, Del? As cartas, ou a cada carta segue uma ordem. Nós temos ele se apresentando, depois nós temos um elogio para a igreja, depois nós temos reprovação à igreja, depois nós temos um conselho para a igreja, e aí, por fim, você tem a promessa. Hã? Pois é. A igreja de Esmirna e a de Laodiceia, mas não vamos adiantar, né? Não vamos dar spoiler.
as igrejas de Esmirna e Laodiceia, elas fogem um pouco desse contexto. E você vai entender um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre essa questão. Vamos falar sobre a igreja ou a igreja de Esmirna. Eu mencionei na semana passada que cada uma dessas igrejas representa um período profético. Você deve lembrar. A primeira igreja, a Éfeso, representa o período profético da era cristã, que vai do ano 33, morte de Cristo, até o ano 100, a morte do último apóstolo. Então, essa é a realidade desse período. E tudo que você encontra descrito em Éfeso é o que acontece nesse período da era cristã. A segunda igreja, como você vê ali, Esmirna, é a que vai do ano 100 até o ano 313. Esse é o segundo período da era cristã, quando a igreja ela já não é mais tão perseguida, tem lá as suas perseguições e tem lá as suas dificuldades também. Ainda no ano 100, na verdade, perdão, é só no ano 313 que ela vai ter permissão e se torna uma igreja autorizada pelo Império Romano. Mas do ano 100 até o ano 313, ela sofre inúmeras perseguições. Perseguições romanas e perseguições pelos judeus também. Então, vamos lá. Acho que tu vai ter que clicar lá na apresentação, bonitão. Porque senão não vai. Eu não... Calma, meu povo. Quem sabe, é assim. Ao vivo é assim. Não. É lá naquele mesmo, grandão lá. Não sei porque ele... Aqui, ó. Isso. Agora foi. Beleza. Fica tranquila, porque é um computador para fazer 20 coisas. Eu pedi pro Rui ficar dando uma olhada nas mensagens ali. Vamos lá. Esmirna, a igreja perseguida. Quando falamos em Esmirna, o nome dessa igreja, ou Esmirna, ela tem um significado, assim como todos os outros nomes. Esmirna tem como significado suave. Né? Esse é o nome da igreja, ou o significado de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313. Então, ali, ó, Esmirna, que significa suave, aroma adocicado. Essa é a perspectiva de Jesus para a Esmirna. Esmirna, hoje, como cidade, é uma das grandes cidades hoje que está ali na Anatólia ou ali na região da Turquia. Atualmente, né, existe os maiores elogios das 7 cartas é destinada à antiga Esmirna. Hoje, ali na região da Turquia, a atual Turquia, ou parte dela. Hoje a maior de todas as cidades ali da região da Anatólia, detendo atenção de grandes outras cidades, né? Sendo o centro de grandes outros movimentos. Atualmente é o maior porto, é o porto mais importante, o maior porto de todo o país. E ele diz o historiadores, né? Nenhuma das terras antigas no Mediterrâneo oriental oferece tanta vida e esplendor ao serviço do mar, espalhada suavemente na encosta entre o mar e a colina. É um pouco hoje do que ficou da grande cidade de Esmirna, que hoje está ali na região da Turquia. Alguns detalhes interessantes que são importantes para a gente entender essa cidade e porque Cristo escreve para falar sobre provações e dificuldades, porque Esmirna foi uma cidade que enfrentou fisicamente grandes provações. E aqui você tem um pouco do histórico dela. Ela surgiu no ano 1000 antes de Cristo, de acordo com a história antiga, foi colônia do Império Grego. Ela foi destruída por Alíata, depois ela foi reconstruída, surgiu a nova Esmirna, depois ela foi planejada ser o centro comercial, e ela foi centro do culto romano ali no ano 195 a.C. Pode passar para a gente. Parou de novo. Não sei se é meu controle. Pode ir. Clica na apresentação. Acho que só mudar não funciona não. Tem que clicar nela. Aí. Ela foi destruída por um terrível terremoto em 1178 depois de Cristo. Ela foi tomada por Tamerlão em 1402. Depois ela foi capturada pelos turcos. Foi destruída por um terremoto de novo em 1688 com mais de 5 mil mortos. Depois ela foi despovoada até que em 1923 foi capturada pelos turcos. E aí deu-se início, e nessa época houve um grande massacre, como diz ali. Aí deu-se início ao que nós conhecemos hoje
dessa antiga Esmirna, que hoje é a Turquia. Então, isso é interessante, porque estamos falando de uma carta que Deus faz para um período, para uma igreja, onde ele fala, você vai passar por tribulações, fisicamente. Essa é uma das cidades que sofre uma grande tribulação ao longo de sua história. Hoje, Esmirna na região de Esmirna, hoje Turquia, ali na Ásia Menor, é uma região altamente próspera. De acordo com algumas pesquisas aqui, cerca de pouco mais de 3 milhões de habitantes existem ali naquela região, cercado pelo mar, uma região altamente próspera, a única das 7 cidades, né, que ainda mantém a sua grandeza, das 7 que aqui é descrita, ela é a única que mantém a sua grandeza até os dias de hoje. Como que chegou a igreja em Esmirna? Assim como boa parte das outras, Paulo é um dos fundadores da igreja cristã ali na antiga cidade de Esmirna. Em uma das suas viagens missionárias, passando por Esmirna, ele começa a pregar e começa então a estabelecer a igreja ali. A igreja em Esmirna, de fato, era pobre, mas ativa no seu trabalho, sofrendo perseguição dos judeus, dos romanos e até mesmo dos turcos. Em vários momentos, ela é perseguida, ela é dizimada, ela é humilhada e ela sofre imensa aflição. Hoje, apesar de tudo isso, metade da população ali na região turca é cristã. Várias denominações existem ali, pois são eles cristãos. E existem até corporações missionárias ali dentro da própria Turquia. Então, mesmo com todo esse sofrimento, com todas essas dificuldades que a Esmirna como cidade passou, hoje ela tem boa parte daqueles que ali estão, dos seus habitantes, como pessoas que ainda mantêm o evangelho. Agora vamos voltar para a carta. Existe agora a apresentação. Veja como Cristo se apresenta para essa igreja que é perseguida e humilhada. Ali, no primeiro verso, né, no início, no verso 8, ele diz, essas coisas diz o primeiro e o único, o último. Aquele que esteve morto e tornou o quê? A viver. Isso faz sentido para a igreja de Esmirna ou você acha que não? Faz muito sentido. E você vai começar a perceber que a apresentação que Cristo faz para cada igreja é no contexto, na realidade de cada igreja. A igreja perseguida, humilhada, com centenas, milhares e dezenas de mortos. Para essa igreja, Cristo se apresenta como aquele que esteve morto e voltou a viver. É como se ele estivesse dizendo que ele é o autor da vida, ele é o responsável pela vida e ele pode trazer de volta à vida todos aqueles que confiarem nele. Para essa igreja que passou e ainda passaria por muitas dificuldades, seja ela num período profético do ano 100 ao ano 313, ou mesmo dentro dos muros da cidade de Esmirna, para este povo ele está dizendo, filhos, quem fala com vocês é aquele que tem a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Aquele que esteve morto e voltou a viver. Ele já começa a carta trazendo um conforto, uma alegria para aqueles corações com certeza quebrantados por suas dificuldades. E aí chegamos no elogio. E a partir daqui você vai perceber a diferença de Esmirna para as outras igrejas. Nas outras igrejas você vai ter um elogio e uma reprovação. Mas na igreja de Esmirna você não tem reprovação. Você tem Deus elogiando esta igreja. E aí você tem duas características, três na verdade, né? Ele elogia suas obras, a sua tribulação, mas a sua pobreza, né? E o que ele chama de pobreza, você se considera pobre, mas na verdade você é rico. E aí nós temos essa tribulação da igreja. Lembra que nós já comentamos? Que profeticamente se refere a um período que vai do ano 100 depois de Cristo ao ano 313. Este é um dos maiores períodos de tribulação da igreja cristã. O período da igreja de Esmirna foi o período de perseguição e de martírio. A igreja crescia em seu desenvolvimento, a igreja expandia, mas ao mesmo tempo que aumentava os seus seguidores, ela era o quê? Perseguida e odiada. À medida que as suas fileiras enchiam-se de membros fiéis que amavam esse evangelho, aumentava-se também o número dos seus inimigos. Eram vistos como inimigos do Estado, inimigos da religião, inimigos em todos os aspectos possíveis. E aqui tem uma listinha, que eu achei até interessante, dos principais, não todos, mas dos principais imperadores nesse período de tempo. E como eles encararam, de acordo com a história, como eles encararam e viram a igreja cristã durante esse período.
Você tem ali Trajano, que executou diversos tumultos populares contra os cristãos. Emitiu até um edito que declarava uma ofensa capital perseverar no cristianismo. Então, era um crime contra o Estado ser um cristão. Depois você tem Adriano, que nos seus jogos e espetáculos a população clamava pela destruição dos cristãos. Decretou que os cristãos não deveriam ser mortos sem serem convictos antes e sem serem interrogados da sua crença, aquilo que eles estavam fazendo. Depois você tem Antônio Pio, atribuiu-se aos cristãos a responsabilidade de um terremoto que aconteceu na Ásia Menor, fazendo com que a população se voltasse contra os cristãos. Marco Aurélio, os filósofos, acusavam os cristãos de crimes horríveis, tais como incesto, banquetes com carnes de crianças mortas. Um dos mais terríveis períodos de perseguição acontece aqui também nesse momento. Depois você tem Cômodo, era comum este homem realizar perseguição e convidar os cristãos, ou quase que obrigar os cristãos a renunciarem à sua fé e o seu cristianismo. Sétimo Severo, muitos cristãos foram mortos nas províncias. Os presidentes tinham liberdade para perseguir os cristãos à vontade, sem nenhuma restrição. Alexandre Severo, constantemente haviam torturas contra cristãos, e aí vai. Maximino, Décio Trajano, Galo e tantos outros homens. Aurélio realizou editos contra os cristãos. Diocleciano, e esse aqui é um dos piores camaradas, porque ele empreende, de acordo com os historiadores, a maior perseguição aos cristãos vista hoje, dentro da história, como de fato a maior perseguição aos cristãos. Portanto, todos estes homens empreenderam sua perseguição aos cristãos, a este movimento. E Cristo diz: isso eu reconheço como algo fantástico, porque vocês não abriram mão da sua fé. Vocês são perseguidos em todas as situações possíveis. Quando eu vejo a história do povo de Esmirna, eu lembro um pouco da nossa realidade. Porque de uma situação a outra nós somos perseguidos. Não tão como aqueles homens, mas nós temos lá nossas dificuldades. Somos alvos de preconceito. Somos alvos de críticas. Somos alvos de piada. E se hoje nós já ficamos meio, e me desculpa a expressão, inflamadinhos, com as piadinhas que nós ouvimos porque somos cristãos e adventistas do sétimo dia, como nós reagiríamos se fôssemos ameaçados, literalmente ameaçados, por causa do nosso cristianismo e do nosso estilo de vida? Qual seria a nossa conduta? Será que mudaríamos de ideia? Repensaríamos? Relativizaríamos a verdade e os princípios que temos há por tanto tempo crido? Cristo diz: olha, eu admiro. Vocês têm passado por grande tribulação e vocês não têm desanimado. Eu não vou dizer que todos aqueles que aceitaram o cristianismo naquela época, ao serem perseguidos, foram fiéis até o fim. Quem sabe um ou outro acabou desistindo na sua caminhada cristã? A Bíblia não relata os detalhes. Mas o fato é que o destaque para esta igreja é a sua fidelidade. Sua fidelidade a despeito de todas as perseguições que eles enfrentariam. A sua disposição de ver esse evangelho a despeito de tudo aquilo que eles passariam. Essa é a igreja de Esmirna, que, como diz o nome, sobe como um aroma suave para Deus, que é agradável a Deus. Uma igreja que luta para viver este evangelho e que não abre mão deste evangelho por nada. O outro elogio está ali também no versículo 9, além dessa tribulação, diz: olha, conheço a tua tribulação e a tua o quê? Pobreza, mas tu és o quê? Rico. Isso é fantástico. As riquezas deste mundo, pelo qual os homens tão avidamente lutam, pelas quais com frequência trocam a felicidade presente e a vida eterna futura, são moeda que não corre no céu ou que não tem validade no céu. Portanto, Cristo está dizendo para aquela igreja: você se considera pobre, e você pode ser até monetariamente pobre. Você pode ter até dificuldades financeiras, porque afinal de contas o contexto que você vive não te ajuda. A política, os líderes, os imperadores não te ajudam. Mas poxa, você se considera pobre, mas eu te vejo como alguém rico. Qual é a nossa perspectiva de pobreza e de riqueza? Será que é apenas os bens materiais, as posses que temos? É notável que para Deus a perspectiva de riqueza vai bem mais além do que ter bens e propriedades.
mas ter em si a perspectiva, a fé e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Essa certeza e essa disposição de continuar sendo firme e viver fielmente estes princípios, essa verdade. Essa é a perspectiva divina de riqueza e de prosperidade. Até porque, no final das contas, na visão de Deus, todos os bens que temos, eles vão simplesmente passar nos 80 e no máximo 90 ou 100 anos que você tiver nessa terra. Quanto a fidelidade que eu e você desenvolvemos, ela será o quê? Eterna. E eu costumo dizer, abrindo um parênteses aqui, mas dentro do tema, que homens e mulheres ou cristãos fiéis não são feitos em momentos de prova. Cristãos fiéis são feitos e forjados em momentos de bonança e tranquilidade. Você não decide ser fiel a Deus, ou você não decide de que lado da guerra você irá lutar quando a guerra chega. Não. Você simplesmente reage e vai. Você decide de que lado da guerra você vai lutar antes de começar a guerra. Porque quando a guerra começou, você pode ser influenciado por diversos fatores, questões físicas, emocionais, logísticas, geográficas, e decidir de que lado você vai estar. Quando você decide com antecedência de que lado estará, não importam fatores físicos, geográficos, monetários, morais. Não, você simplesmente vai continuar do lado que você está. Aqueles homens e mulheres que viveram nesse período de Esmirna, na igreja de Esmirna, mostra homens e mulheres que antes mesmo já haviam decidido de que lado eles estariam, que verdade eles pregariam e que verdade eles continuariam mantendo em suas vidas. Por isso Deus diz, olha, você considera pobre, você pode ser monetariamente pobre, mas eu os vejo como homens e mulheres ricos, não para este mundo, não para essa sociedade, não para os vizinhos, mas para a eternidade. E eu não sei você, mas isso, para Deus, é muito mais importante. É muito mais relevante. Faz muito mais sentido. E aí temos um parêntese, né? E dentro desse contexto de elogio, Cristo apresenta um grupo, né? E ali diz no verso, deixa eu ver onde é, no verso 9 mesmo, né? Fala do elogio, a tua pobreza, a tua riqueza, mas existe ainda, infelizmente, contra quem vocês lutam, né? A blasfêmia do que as mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. É evidente que o termo judeu aqui não é aqui usado no sentido literal, mas está falando de um caráter. E havia ali alguns grupos dentro do movimento, dentro até mesmo desse movimento, que se opunham à igreja cristã, que perseguiam a igreja cristã, que levantavam uma bandeira de pregação da verdade do evangelho, se declaravam a igreja representando o próprio Deus, mas infelizmente apresentavam um testemunho completamente errôneo da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus, e a igreja se posicionava contra ela. E aqui, aquilo que eu falei, nessa sequência dos pontos das cartas, nós teremos a debilidade, a falha, ou o ponto de melhoria para essa igreja. E por incrível que pareça, nós não temos. É a igreja de um aroma suave. É praticamente a igreja perfeita. É o modelo de igreja, mas que tem suas dificuldades, tem suas angústias, tem suas limitações. Qual o conselho que Cristo dá ainda a essa igreja? Não tem uma admoestação, porque não existe uma reprovação, mas há um conselho para essa igreja, que sofre, que luta, que vive em angústia, que é perseguida em todos os conceitos possíveis. E ali tem o conselho. Versículo 10. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. E aqui você tem alguns pontos interessantes. Quando falamos desse período da história cristã, do ano 100 ao ano 313, que é este período da igreja de Esmirna, nós temos um dos maiores períodos de perseguição a essa igreja, aquele período ali, que vai do ano 303 até o ano 313. Neste último período, como muito provavelmente de forma inconsciente, Diocleciano dá o seu último brado desesperado de perseguição aos cristãos.
e se intensifica cada vez mais o massacre aos cristãos. No verso ali que lemos, diz, olha, fica tranquilo, vocês terão tribulação de 10 dias. E aí, para você que já estudou os tempos proféticos e sabe que cada um dia na profecia representa um ano, você vai ter claramente ali um período de 10 anos. É um fato notável que a última e mais sangrenta das perseguições durou ali 10 anos, durou 303 até o ano 313. E aí, só para fechar, o que acontece no ano 313, existe o Edito de Tolerância de Milão, onde é permitido que os cristãos usem a sua religião e adorem a sua religião. A religião em 313, né, o cristianismo não se torna a religião do império, mas apenas é autorizado. E eles agora podem adorar e cultuar sem nenhum tipo de perseguição. É por isso que esse segundo período de Esmirna vai até o ano 313, que é quando há o Edito de Tolerância de Milão, para que eles possam continuar adorando. Mas aqui você tem a última tribulação. Diz, olha, ser fiel até a morte. No final das contas, você vai perecer por 10 dias, mas fica tranquilo. E o conselho é simples, seja fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Ellen White, ele diz assim, ele permite que a aflição alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para a sua o quê? Purificação. Seu bem presente e eterno purificará a sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim do seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja, em forma de, ali faltou um O, né? Provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. A igreja de Deus, diz Ellen White, precisa e ainda precisará passar por algumas grandes perseguições. E dentro do nosso contexto ainda, para que ela possa dar o último brado, tocar a última corneta, anunciar pela última vez o retorno desse Jesus, este evangelho eterno. O fato é que na nossa vida as tribulações sempre vão existir. Existiu no passado, existiu na época do próprio Cristo, existiu após Jesus, existiu na época dos apóstolos, existiu nesse período que vemos, o período da igreja de Esmirna, após os apóstolos, existiu na Idade Média, e nós conhecemos muito bem a história, existe nos dias de hoje, de forma muito velada, mas ainda existe, e continuará existindo na história do povo de Deus. E por quê? Diz ela, ele faz para que este povo possa adquirir mais profunda piedade e força para levar a toda parte do mundo a mensagem do Evangelho. Então não se assuste diante das provações da tua vida. Não se assuste diante das angústias que você enfrenta. Não se assuste diante das dificuldades e incertezas que o mundo vai te proporcionar. Não se assuste. Mas Deus me fez para sofrer, William? Não. Ele não fez nenhum dos seus filhos para sofrer. E esse é um grande dilema, né? Mas eu entendo pela Bíblia, que a maior alegria que Deus quer proporcionar para nós, para os seus filhos, não é essa vida de prosperidade e de bênçãos. É a vida eterna. E você sabe tão bem quanto eu. Então, se para chegar à vida eterna eu tiver que passar por tribulação atrás de tribulação, sofrimento atrás de sofrimento, dor atrás de dor, Ele vai me permitir passar. Porque apenas isso poderá, quem sabe, mudar o meu caráter e me tornar mais acessível a este evangelho, acessível a essa mensagem. Para esta igreja, Cristo diz, filho, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Para mim e para você, ele vai dizer a mesma coisa. William, seja fiel até a morte. E você vai receber a maior das recompensas. William, estão te discriminando, te humilhando, é difícil, você tem que abrir mão de algumas coisas por este evangelho. Seja fiel até a morte, porque no final das contas vai valer a pena. William, vai ser difícil você ter que deixar os seus gostos, confortos, por causa deste evangelho? Vai ser difícil, ninguém falou que ia ser fácil, você vai ser perseguido. Mas no final das contas, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu vou te dar a coroa da vida eterna. Ela continua, né? Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis, porta-estandartes, tombavam em seus postos. Com a derrota, eles venciam.
Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com muita firmeza. O evangelho continuava e espalhava-se, e o número dos seus aderentes simplesmente o quê? Começava a aumentar. Penetrou em regiões que eram antes inacessíveis. O evangelho começou a se expandir cada vez mais. E aí você conhece muito bem a história, que o sangue destes homens era encarado por seus perseguidores como semente. Pois à medida que uns morriam, dezenas se convertiam. À medida que dezenas morriam, centenas se convertiam. E se centenas viessem a morrer, milhares se convertiam. Esta era a igreja crescendo. Este era Deus mantendo e preservando o seu povo, dando esperança para aqueles que estavam tombando, e como diz ali, né? Não, ao tombar, eles levantavam estandartes. Ao tombar diante da morte, eles estavam vencendo. A promessa é, filho, ser fiel até a morte. Morrer por amor deste evangelho para estes homens nunca foi, nunca denotou fracasso, mas vitória. Morrer por esse evangelho nunca foi sinônimo de queda e de derrota, mas de vitória pelo nome de Cristo. Isso que só mostrava e evidenciava que estes homens e mulheres, na sua caminhada cristã, estavam certos. Ser fiel até a morte, disse Deus. Dar-te-ei a coroa da vida. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. E os que eram martirizados por sua fé tornavam-se aquisição de Cristo e por ele tidos na conta de vencedores. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e do seu Redentor. Seu exemplo em vida e o seu testemunho ao morrerem eram constantes, atestado a verdade. E aonde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Esse foi um dos maiores fracassos do capeta, né? Porque ele percebeu que, ao invés de aumentar o seu exército, ele estava diminuindo. Diz Ellen White, um número gigantesco abandonava os exércitos de Satanás e alistava-se no exército de Cristo. A igreja apenas crescia. Porque havia uma promessa. Filhos, sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis. Não abandonem, não fraqueiem, não simplesmente confiem. Ser fiel até a morte. E depois de ter sido assim fiel, quando chegar o tempo de serem recompensados, estes santos de Deus receberão o quê? A coroa da vida eterna. Todos esses mártires que ao longo da história, não só do período da igreja de Esmirna, mas de todo o longo da história, que foram fiéis à palavra de Deus. E quem sabe, nós, em algum momento, até sejamos também, dependendo do contexto, mártires e viemos a morrer por este evangelho. Receberemos das mãos de Deus a coroa da vida eterna. Ele fará questão de entregar pessoalmente, um por um, a coroa. Aqueles que viveram, lutaram e até mesmo morreram por seu evangelho. Aqueles que foram fiéis em cada passo de sua caminhada cristã, em cada passo de sua vida. E por fim, vem a promessa. Isso foi só o conselho, né? Sejam fiéis, vocês serão tribulados, angustiados, passarão por perseguição. E aí vem por fim a promessa. E a promessa não podia ser diferente. A promessa é o quê? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano do quê? A segunda morte. E você entende qual é a segunda morte, né? De acordo com o que diz o Apocalipse, a segunda morte é aquela destinada aos ímpios. De acordo com o Apocalipse, capítulo 20, após o milênio, a segunda morte vai ser para aqueles que ressuscitarão só para receber a condenação eterna. Cristo está dizendo, olha filho, fica tranquilo, porque o vencedor não é aquele que não irá morrer. O vencedor não é aquele que vai enfrentar as batalhas e vai sair com uma espada, destruindo todos os inimigos e todos os exércitos. O vencedor é aquele que, mesmo estando morto, vai o quê? Ressuscitar. E jamais sofrerá dano da segunda morte. Este é o vencedor. O vencedor, na perspectiva deste mundo, é aquele que humilha, é aquele que pisa, é aquele que
dentro de uma linguagem mais antiga, né? Em seu cavalo branco com espada, sai destruindo todos os exércitos à sua frente. O cristão vencedor é aquele que tem casas, carros, tem prosperidade nos dias de hoje, tem um bom emprego, vive uma vida de sucesso, quem sabe nas redes sociais, é aclamado por onde vai, realiza grandes milagres, prega bem, canta bem. Esse é o cristão de sucesso. Cristo diz: o vencedor é aquele que, na sua simplicidade, na sua humildade, não teve muitas vezes nada disso, nem perto disso, mas que esteve disposto a morrer pelo Evangelho, e mesmo morrendo pelo Evangelho, irá ressuscitar e receber a coroa da vida eterna. E este vencedor jamais enfrentará a segunda morte. Por fim, a carta a Esmirna é a promessa para o cristão que tem carregado sua pesada cruz, enfrentado dura perseguição, promessa de que o Supremo Pastor lhe tem reservado uma coroa da vida eterna. Para você que está aqui, eu não sei quais têm sido as tuas lutas, as tuas angústias e os teus medos. Para você que nos acompanha de casa, não sei qual a cruz que você tem carregado todos os dias. Quais perseguições, sofrimentos você tem enfrentado. Mas a mesma promessa feita à igreja de Esmirna é feita para mim e para você. William, seja apenas fiel. Fiel, não até onde for confortável. Fiel, não até onde dá. Fiel, não só enquanto você tem um cargo na igreja, uma função na igreja. Fiel, não só até você conseguir a igreja, enquanto você tiver uma cesta básica, enquanto você tiver um trabalho, enquanto você tiver uma família para te amparar. Seja fiel, mesmo que tudo isso venha a ruir, inclusive a tua saúde, a tua vida venha a ruir. William, seja fiel. Porque você está apenas passando por este mundo. A nossa pátria vai muito mais além. O nosso lar vai muito mais além. Lembra-se? Eu sou aquele que estive morto e voltei a viver. Pois eu sou aquele que, se você morrer pelo Evangelho, eu posso te trazer de volta à vida. Posso te dar vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos guie. Que Ele nos dê todos os dias essa mesma disposição de viver este Evangelho. De sermos assim como Esmirna. De termos a nossa vida como um aroma suave diante de Deus. Vamos passar por tribulação? Eu queria dizer para você que não. Mas vamos. E se está sendo difícil até agora, se prepare. Porque não vai melhorar, tende a piorar. Pode melhorar em alguns aspectos, mas tende a piorar em muitos outros. E eu não estou punindo nem jogando praga em ninguém. Esta é uma perspectiva real. O fato é, até onde estamos sendo fiéis? Até certo ponto, até alguns limites, até eu estar confortável, ou eu sou fiel a estas verdades, a este evangelho, a esse Deus até a morte? Sejamos um pouco mais como a igreja de Esmirna. Que Deus nos abençoe. E agora, é hora de fazermos, só temos 13 minutos, mas dá tempo, né? É hora dos nossos pedidos de oração. Rui, me ajuda aí. Pode tirar, se você conseguir verificar aí, se alguém deixou o seu pedido de oração. Enquanto o Rui vai verificando, temos os amigos aqui, que eles podem fazer seus pedidos de oração. Deus, quer começar no meio dessa multidão? Amém. Iniciando o ciclo de trabalho esse ano, né? Em especial, tem um problema para resolver, que Deus possa ser comigo nesse problema. Amém. Então, muito provavelmente vocês não escutaram, né? Deus está pedindo para que nós possamos orar por questões de trabalho, por este novo ciclo